Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz, examinai a si mesmo, assim como exortai no dia chamado hoje, mutualmente, a fim de que sejamos sempre alcançando em Cristo Jesus uma estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, a fim de alcançar a santificação como noiva, aqueles que são membros dos membros interligados uns aos outros numa só fé, num só batismo, num só coração, batismo com espírito e com fogo, aonde através do fogo consumidor se consome, queima toda a obra infrutífera e nos deixa santificado e purificado. A palavra diz, assim como o crisol é para o ouro, assim como o fogo para a prata, ele esquadrinha a intenção da mente e do coração, e aqueles que estão bem dispostos a ser nova criatura, ainda que se queime alguma de suas obras, mais purificado e santificado se torna, segundo a sua palavra, é um fogo consumidor e que nos mantém sempre na devida obediência. Mas quando vem este fogo sobre os filhos da desobediência, acabam sendo consumidos pelo seu fogo, porque não persiste, porque aquele que na verdade é como uma palha seca, como folhas lançadas ao chão, secas pelo pecado, pelo próprio pecado, pela desobediência, por não ter alcançado a devida obediência àquele que sustém, aquele que nos fortalece. Assim como a palavra diz que ele tudo tem um tempo e um propósito debaixo do céu, até os ímpios para o dia do juízo. Aqueles que seguem na impiedade, o castigo está sobre eles. Ele disse, não vim buscar justos, e muitos se declaram justos, se justificando a si mesmo, declaram a sua própria benignidade, mas amam o prêmio da injustiça, porque troca a verdade pela mentira, amam o prêmio da injustiça e não alcança aquele que podia os justificar, e quando colocados na sua balança fiel e verdadeira, são achados em falta por não perseverar segundo aquele que podia o justificar. Assim, aqueles que são justificados e mantêm através do seu Espírito como cartas invioláveis ao Deus Altíssimo, aonde está sempre pela fé e em promessas excelsas daquilo que havemos de receber, tanto nesta vida como na vida vindoura, e ainda como a palavra diz, ainda que não receba nesta vida, todavia exaltamos na salvação a alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida, ainda que não haja malhadas as vacas nos currais, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os seus frutos, todavia estamos sempre o exaltando,
na salvação, a terra prometida, a nossa mãe do alto que é livre, aonde haverá se manifestar aquele que dirá: dar-te-ei a coroa da vida, a coroa, a mulher virtuosa para o marido espiritual, Jesus sendo o noivo que nos conduz ao casamento nas regiões celestiais, aqueles que perseveram pela condução do seu Espírito fiel e verdadeiro, aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que nos direciona dia após dia pela condução do seu Espírito fiel e verdadeiro, um irmão e amigo na diversidade, aonde se começa como amigo e aqueles que perseveram, há amigos, a palavra diz, mais chegado que um irmão, aonde a perseverança como amigo nos leva filhos por adoção através daquele que nos faz, aonde Deus Altíssimo nos atraiu até Ele, nos batizando com o Espírito e com fogo, a unção que despedaça todo o jugo, pois Ele disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai, aquele que já com o corpo após a ressurreição, onde Ele disse: não me detenhas, é necessário que eu vá, aquele que passou pela morte e cruz, aquele que veio do alto, o ungido de Deus, e Ele enviará em meu nome o Consolador, e sejais revestidos do alto da sua força e do seu poder. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.